Capítulo 8. A Lagoa das Sereias. Se você fechar os olhos e for uma pessoa de sorte, de vez em quando pode ver um lago sem forma, de adoráveis cores pálidas, suspenso na escuridão. Então, se você apertar mais os olhos, o lago começa a tomar forma e as cores se tornam tão vívidas que, com mais um apertão de olhos, elas vão pegar fogo. Mas pouco antes delas pegarem fogo, você vê a lagoa. Isso é o mais perto dela que você poderá chegar, estando no continente, e dura apenas um momento celestial. Se pudessem existir 2 momentos, talvez você visse as ondas e ouvisse o canto das sereias. As crianças muitas vezes passam longos dias de verão nessa lagoa, nadando ou boiando a maior parte do tempo, brincando as brincadeiras das sereias na água e assim por diante. Você não pode pensar, a partir disso, que as sereias eram amigáveis com elas. Pelo contrário, uma das maiores mágoas de Wendy é que durante todo o tempo em que esteve na ilha, nunca ouviu uma palavra gentil de uma sereia. Quando se infiltrava devagarzinho na beira da lagoa, podia vê-las em grande número, especialmente na rocha do abandono, onde elas adoravam se aquecer, penteando os cabelos de uma maneira preguiçosa, que quase irritava Wendy. Às vezes, ela podia nadar na ponta dos pés, por assim dizer, até ficar a cerca de 1 metro delas, mas as sereias a viam e mergulhavam, jogando água nela com suas caudas, não por acidente, mas de propósito. Elas tratavam todos os meninos da mesma maneira, exceto Peter, é claro, que conversava longamente com elas na pedra do abandono e sentava em suas caudas quando elas ficavam atrevidas. Ele deu a Wendy um dos pentes das sereias. O momento mais assustador para vê-las é na virada da lua, quando soltam estranhos gritos de lamento. Então a lagoa é perigosa para os mortais. E até a chegada da noite, do qual temos que falar agora, Wendy nunca tinha visto a lagoa à luz do luar. Não tanto por causa do medo, pois é claro que Peter a teria acompanhado se ela pedisse, mas porque ela tinha regras escritas sobre todos estarem na cama por volta das 7 da noite. Ela foi muitas vezes à lagoa, no entanto, mas em dias de sol, depois da chuva, quando as sereias surgem em grande número para brincar com as bolhas. Bolhas de várias cores surgiam do arco-íris da água, e as sereias brincavam com elas como se fossem bolas, jogando-as com alegria de uma para outra, com suas caudas, e tentando mantê-las sob o arco-íris até que estourassem. Os gols ficavam em cada extremidade do arco-íris, e as goleiras só estavam autorizadas a usar as mãos. Às vezes, 1 dúzia desses jogos pode acontecer na lagoa ao mesmo tempo, e a visão deles é bastante bonita. Mas, no entanto, em que as crianças tentavam entrar na brincadeira, tinham que jogar sozinhas, porque as sereias imediatamente desapareciam. No entanto, nós temos provas de que elas observavam secretamente os intrusos e não desprezavam as ideias deles. João introduziu uma nova maneira de bater na bolha, com a cabeça em vez da mão, e as goleiras sereias passaram a usar essa técnica. Essa foi a única marca que João deixou na terra do nunca. Também deve ter sido muito bonito ver as crianças descansando, por meia hora numa rocha depois do almoço. Wendy insistia para que elas fizessem isso e deveria ser um descanso de verdade, mesmo que a comida tivesse sido de faz de conta. Então eles se deitavam lá, e seus corpos brilhavam ao sol, enquanto a menina ficava sentada ao lado deles,
parecendo importante. Foi num dia como esses que todos estavam deitados na rocha do abandono. A rocha não era muito mais larga do que a grande cama deles, mas é claro que todos sabiam como não ocupar muito espaço. Estavam cochilando, ou pelo menos descansando com os olhos fechados, e se beliscando quando percebia que o Andy não estava prestando atenção, ocupada com a costura. Enquanto ela costurava, ocorreu uma mudança na lagoa. A superfície da água se agitou, o sol se escondeu e sombras se espalharam através da água, tornando-a fria. O Andy não podia mais enxergar o buraco da agulha, e quando olhou para cima, a lagoa, que sempre havia sido um lugar tão alegre, parecia assustadora e hostil. Não era, ela sabia, porque a noite tinha chegado, mas porque alguma coisa mais escura que a noite havia chegado. Não, pior que isso, não havia chegado, mas mandará aquele arrepio através do mar, para avisar que estava chegando. O que era aquilo? De repente, vieram à sua cabeça todas as histórias que tinha ouvido sobre a rocha do abandono, assim chamada porque os capitães malvados abandonavam os marinheiros sobre ela para que se afogassem. Eles se afogavam quando a maré subia e a rocha ficava submersa. É claro que o Andy deveria ter acordado as crianças imediatamente, não apenas por causa do desconhecido que se aproximava silenciosamente, mas porque não era bom que elas dormissem numa pedra que já estava fria. Mas ela era uma jovem mãe inexperiente e não sabia disso. Achava que todos precisavam seguir a regra de dormir meia hora após o almoço. Então, apesar do medo que sentia e de ter ficado muito ansiosa para ouvir as vozes dos meninos, não os acordou, mesmo quando ouviu o som de remos na água. Apesar de seu coração estar na boca, não os acordou. Ficou lá, tomando conta deles e deixando que descansasse. Isso não foi corajoso da parte da Wendy? Foi bom para aqueles garotos, então, que um entre eles fosse capaz de farejar o perigo mesmo durante o sono. Peter deu um pulo e se levantou, acordando de repente, como um cão de guarda. Com um grito de alerta, despertou todos os outros e ficou imóvel, com uma mão em concha atrás da orelha. Piratas! Gritou Peter. Os outros se aproximaram dele. Havia um estranho sorriso brincando em sua face, e o Andy o viu e estremeceu. Enquanto aquele sorriso esteve no rosto de Peter, ninguém ousou se dirigir a ele. Tudo o que podiam fazer era se levantar e ficar prontos para obedecer. A ordem veio curta e incisiva. Mergulhem. Houve um lampejo de pernas no ar e, instantaneamente, a lagoa parecia ter ficado deserta. A rocha do abandono estava sozinha, naquelas águas ameaçadoras, como se ela própria tivesse sido abandonada. O barco se aproximou. Era o bote dos piratas com 3 pessoas dentro: Barrica, o cavalheiro Stark e uma prisioneira. Ninguém menos que a princesa Tigrinha. Suas mãos e tornozelos estavam amarrados, e ela sabia qual seria o seu destino: ser deixada na rocha para morrer. Para alguém de sua raça, um fim mais terrível que a morte pelo fogo ou pela tortura, pois estava escrito no livro sagrado da tribo que não há nenhum caminho através da água para o eterno campo de caça. Mas o rosto de Tigrinha estava impassível. Era filha do chefe. Devia como uma filha de chefe. É isso. Os piratas a capturaram entrando no navio com uma faca na boca. Ninguém ficava de vigia
porque Gancho se vangloriava de apenas o som de seu nome proteger o navio num raio de 1 quilômetro. Agora, o destino da princesa também ajudaria a proteger o navio, mas um lamento circularia naquele vento durante a noite. Na escuridão que trouxeram consigo, os 2 piratas não viram a rocha até que bateram nela. Ah, Barvalento, seu idiota! Gritou uma voz com sotaque irlandês que pertencia à barrica. Já chegamos à rocha, então agora só precisamos içar a pele vermelha e deixá-la aqui para se afogar. Bastou um momento de brutalidade para colocar a bela menina sobre a rocha. Ela era orgulhosa demais para oferecer uma resistência que seria em vão. Bem perto da rocha, mas fora da vista, 2 cabeças saíam da água de vez em quando. Eram Peter e o Wendy. O Wendy chorava porque aquela era a primeira tragédia que via. Peter havia visto muitas tragédias, mas se esquecera de todas. Sentia menos pena de Tigrinha do que o Wendy. Mas o que o enfurecia é que eram 2 contra 1, e pretendia salvá-lo. Uma maneira fácil seria esperar até que os piratas fossem embora. Mas Peter nunca escolhia a maneira mais fácil. Não havia quase nada que Peter não pudesse fazer. Então, ele imitou a voz de Gancho. Ei, seus idiotas! Gritou. Foi uma imitação perfeita. O capitão! Exclamaram os piratas, olhando surpresos um para o outro. Ele deve estar nadando na nossa direção, disse o cavalheiro Stark, depois de procurar em vão por Gancho. Estamos colocando a pele vermelha na rocha, gritou Barrica de volta. Soltem a pele vermelha, foi a surpreendente resposta. Soltar? Sim, cortem as cordas e deixem ela ir. Mas, capitão, agora mesmo, ouviram? Exclamou Peter. Ou enfio meu gancho em vocês. Isso é esquisito, suspirou Barrica. Melhor fazer o que o capitão ordenou, disse o cavalheiro Stark, nervosamente. Sim, sim, disse Barrica, e cortou as cordas que prendiam Tigrinha. No mesmo instante, como uma enguia, ela passou entre as pernas de Barrica e mergulhou na água. É claro que Wendy estava muito orgulhosa da esperteza de Peter, mas sabia que ele também devia estar orgulhoso e que talvez fosse cocoricar e assim se cair. Então imediatamente levantou a mão para cobrir a boca dele, mas ficou com a mão no ar, porque a voz de Gancho ecoou na lagoa. Ó de bordo. Mas dessa vez não foi Peter quem falou. Ele estava mesmo prestes a cocoricar, mas em vez disso, enrugou os lábios e fez um assobio de surpresa. Ó de bordo, disse novamente a voz. Agora Wendy entendeu. O verdadeiro Gancho também estava na água. Ele estava nadando em direção ao barco, e como seus homens mostraram uma luz para guiá-lo, logo os alcançou. À luz da lanterna, Wendy viu o Gancho agarrar o lado do barco e sua face negra, diabólica, quando ele saiu da água pingando. Tremendo, ela gostaria de nadar para bem longe, mas Peter não saiu do lugar. Estava formigando de empolgação e cheio de convencimento. Eu não sou uma maravilha? Oh, eu sou uma maravilha, sussurrou para ela. E embora Wendy também pensasse assim, estava realmente feliz, por ninguém ter ouvido isso, exceto ela mesma, pois a reputação de Peter podia ser comprometida. Ele fez sinal para que escutasse. Os 2 piratas estavam curiosos para saber o que havia levado o capitão até ali, mas ele se sentou com a cabeça apoiada no gancho, em uma posição de profunda melancolia. Capitão, está tudo bem? Perguntaram timidamente.
Mas Gancho respondeu com um gemido oco. Ele suspirou, disse Barrica. Ele suspirou outra vez, disse o cavaleiro Stark. E ele ainda suspirou pela terceira vez, disse Barrica. Finalmente, Gancho respondeu, bastante agitado. A brincadeira acabou, exclamou. Aqueles meninos encontraram mamãe. Embora estivesse com medo, Wendy se sentiu muito orgulhosa. Diabos, disse o cavaleiro Stark. O que é uma mãe? Perguntou o ignorante Barrica. Wendy ficou tão chocada que exclamou. Ele não sabe. E depois disso, ela pensou que se pudesse ter um pirata de estimação, seria o Barrica. Peter a puxou para debaixo d'água, porque Gancho havia começado a exclamar. O que foi isso? Não ouvi nada, disse Barrica. Ele ergueu a lanterna acima da água, enquanto os piratas olhavam para ver se havia algum sinal estranho. E viram um ninho sobre o qual já falei, flutuando na lagoa, com a fêmea do pássaro do nunca sentada em cima dele. Veja, disse Gancho, em resposta à pergunta do Barrica. Isso é uma mãe. Que lição! O ninho deve ter caído na água, mas a mãe abandonaria seus ovos? Não. Houve uma pausa em sua voz, como se por um momento ele tivesse se lembrado de dias inocentes. Quando? Mas ele espantou essa fraqueza, fazendo um gesto com o gancho. Barrica, muito impressionado, observou o pássaro quando o ninho passou boiando. Mas o cavaleiro Stark, que era mais desconfiado, disse: se ela é uma mãe, deve estar aqui para ajudar o Peter. Gancho estremeceu. Sim, disse ele. Esse é o medo que me persegue. Foi despertado dessa tristeza pela voz ansiosa de Barrica. Capitão, disse ele, não podemos raptar a mãe dos meninos e fazer com que ela seja nossa mãe? É um plano magnífico, exclamou o Gancho, e imediatamente todo o plano ganhou forma em seu grande cérebro. Vamos sequestrar as crianças e levá-las para o navio. Faremos os meninos andarem na prancha, e o Wendy será nossa mãe. Outra vez o Wendy não se conteve. Nunca, ela exclamou e afundou novamente. O que foi isso? Mas eles não puderam ver nada. Acharam que tinha sido uma folha no vento. Vocês concordam comigo, meus capangas? Perguntou o Gancho. Aperte aqui, capitão, disseram ambos. Apertem meu gancho, jurem. E todos juraram que realizariam o plano. Nesse momento já estavam na rocha e Gancho de repente se lembrou de Tigrinha. Onde está a pele vermelha? Perguntou ele rispidamente. O capitão, de vez em quando, tinha senso de humor, e eles acharam que esse era um daqueles momentos. Está tudo certo, capitão, disse Barrica com confiança. Nós deixamos que ela fosse embora. Deixaram que fosse embora? Exclamou o Gancho. Foi o senhor mesmo que mandou, gaguejou o contramestre. O senhor gritou da água para que a gente deixasse ela ir embora, confirmou o cavalheiro Stark. Por 1000 diabos, crovejou o Gancho. Acham que podem me passar para trás? Seu rosto ficou sombrio de raiva, mas ele percebeu que os dois acreditavam no que estavam dizendo e levou um susto. Rapazes, disse ele tremendo um pouco, eu não dei essa ordem. Isso está ficando estranho, disse Barrica, e todos se sentiram desconfortáveis. Gancho levantou a voz, mas ela estava trêmula. Espírito que assombra essa lagoa escura agora de noite, exclamou ele. Você está me ouvindo? É claro que Peter podia ter ficado quieto, mas também é claro que ele não ficou.
Ele respondeu imediatamente com a voz de Gancho. Pelos raios que o partam, estou ouvindo. Naquele momento supremo, Gancho não ficou pálido de modo algum, mas Barrica e o Cavaleiro Stark se abraçaram aterrorizados. Quem é você, escravo? Fale, exigiu Gancho. Sou James Gancho, respondeu a voz. Capitão do navio Jolly Roger. Não é não, não é não, exclamou o Gancho com a voz rouca. Pelo fogo do inferno, replicou a voz. Diga isso de novo e eu vou jogar uma âncora em cima de você. Gancho tentou uma maneira mais insinuante. Se você for Gancho, disse ele, quase humildemente, diga-me, quem sou? Um bacalhau, respondeu a voz. Apenas um bacalhau. Um bacalhau, repetiu o Gancho sem entender. E foi então, apenas aí, que seu espírito orgulhoso se quebrou. Ele viu seus homens se afastarem. Durante todo esse tempo, a gente foi comandado por um bacalhau. Resmungaram. É uma humilhação para o nosso orgulho. Eram seus capangas, rompendo com ele. Mas Gancho tinha se tornado uma figura trágica e mal prestou atenção a eles. Contra tal evidência terrível, não era da confiança deles em sua pessoa que precisava. Era da sua própria. Sentiu seu ego escapando. Não deserte de mim agora, seu tirano, sussurrou com voz rouca. Na sua natureza perversa, havia um toque feminino, como acontece com todos os grandes piratas, e isso às vezes lhe dava intuições. De repente, resolveu brincar de adivinhar. Gancho, chamou ele. Você tem outra voz? Peter nunca conseguiu resistir a uma brincadeira e respondeu alegremente usando sua própria voz. Tenho. E outro nome? Tenho. Você é vegetal? Perguntou o Gancho. Não. Mineral? Não. Animal? Sim. Homem? Não, respondeu Peter com desdém. Menino? Sim. Um menino comum? Não. Um menino magnífico? Para a aflição de Wendy, a resposta desta vez foi sim. Você está na Inglaterra? Não. Você está aqui? Sim. Gancho estava completamente desconcertado. Façam vocês algumas perguntas a ele, disse aos outros, enxugando sua testa molhada de suor. Barrica ficou refletindo e disse com pesar. Não consigo pensar em nada. Vocês não podem adivinhar. Não podem adivinhar, exclamou Peter. Vão desistir? É claro que por causa de sua vaidade, Peter estava levando a brincadeira longe demais, e os canalhas perceberam que tinham uma chance. Sim, sim, responderam impacientemente. Bem, então, exclamou ele, eu sou Peter Pan. Peter Pan. Num segundo, Gancho voltou a ser ele mesmo, e Barrica e o Cavaleiro Stark, seus fiéis escudeiros. Agora pegamos ele, gritou Gancho. Entre na água, Barrica. Stark, fique no bote. Tragam ele, morto ou vivo. Mergulhou enquanto falava, e ao mesmo tempo, ouviu-se a voz alegre de Peter dizendo: Vocês estão prontos, meninos? Sim, sim. Foi a resposta que se ouviu de várias partes da lagoa. Então vamos bater nos piratas. A luta foi curta e violenta. O primeiro a derramar sangue foi João, que, corajosamente, escalou o bote e agarrou o Cavaleiro Stark. Houve uma luta feroz, na qual a espada foi arrancada da mão do pirata. Ele escapou e mergulhou, e João pulou atrás dele. O pequeno barco
acabou sendo levado pela correnteza. Aqui e ali uma cabeça surgia na água, e havia um reflexo do aço, seguido por um choro ou um grito de alegria. Na confusão, alguns atacaram seus próprios aliados. O Johnny saca-rolhas de barrica atingiu Piuí na quarta costela, mas o pirata logo foi ferido por Cabelinho. No lugar mais longe da rocha, o cavalheiro Stark estava pressionando duramente de leve e os gêmeos. Durante todo esse tempo, onde estava Peter? Procurava por uma brincadeira maior. Todos os outros meninos eram corajosos e não podemos culpá-los por fugirem do capitão dos piratas. Sua garra de ferro fez um círculo de água parada ao redor dele, de onde os meninos fugiam como peixes apavorados. Mas havia um que não tinha medo. Havia um preparado para entrar naquele círculo. Estranhamente, não foi na água que eles se encontraram. Gancho subiu na rocha para respirar, e no mesmo momento, Peter subiu na rocha pelo lado oposto. A rocha era escorregadia como uma bola, e eles precisavam engatinhar em vez de escalar. Nenhum dos dois sabia que o outro estava chegando. Ao procurar um ponto de apoio, encontraram o braço um do outro. Surpresos, os dois levantaram as cabeças e viram que seus rostos estavam quase se tocando. Foi assim que se encontraram. Alguns grandes heróis já confessaram que imediatamente antes de entrarem em combate, tiveram uma sensação de medo no estômago. Se isso tivesse acontecido com Peter naquele momento, eu admitiria. Afinal, Gancho era o único homem que Cook havia temido. Mas Peter não sentiu medo, sentiu apenas uma coisa: alegria, e rangeu seus lindos dentes com prazer. Rápido como o pensamento, arrancou uma faca do cinto de Gancho e estava prestes a enfiá-la no pirata, quando viu que estava mais no alto da pedra do que o seu inimigo. Não seria uma luta justa. Então, estendeu a mão ao pirata para ajudá-lo a subir. Foi aí que Gancho o atingiu. Não foi a dor que deixou Peter atordoado, mas sim a injustiça do ato. Ele pôde apenas encará-lo, horrorizado. Toda criança é afetada na primeira vez em que é tratada com injustiça. Tudo que ele acha que tem direito de receber quando vem até você é um tratamento justo. Depois de você ter sido injusto com ela, ela vai tornar a amar você. Mas nunca mais será exatamente a mesma criança. Ninguém nunca supera a primeira injustiça. Ninguém, exceto Peter. Ele sofreu injustiças muitas vezes, mas sempre se esquecia delas. Suponho que essa era a verdadeira diferença entre ele e todo o resto. Então, quando se deparou com a injustiça naquele momento, foi como se fosse a primeira vez, e ele pôde apenas olhar para Gancho, desprotegido. A mão de ferro o agarrou 2 vezes. Alguns minutos depois, os meninos viram Gancho na água, nadando desesperadamente em direção ao navio. Agora não havia nenhuma alegria no rosto malvado, apenas a palidez do medo, pois o crocodilo o estava perseguindo sem trégua. Em ocasiões comuns, os meninos teriam nadado ao lado, torcendo, mas agora estavam inquietos, pois tinham perdido de vista tanto Peter quanto Andy, e foram vasculhar a lagoa para encontrá-los. Chamando-os pelo nome, acharam um bote e foram para casa nele. No caminho, gritavam: Peter, Andy! Mas a única resposta foi o riso zombateiro das sereias. Eles devem estar nadando ou voando para casa, concluíram os meninos.
Não estavam muito ansiosos porque tinham muita fé em Peter. E deram risada, como fazem os meninos, porque já havia passado da hora de ir para a cama, e tudo por culpa da mamãe Wendy. Quando suas vozes se calaram, um silêncio gelado caiu sobre a lagoa. Depois ouviram uma vozinha que pedia: socorro, socorro. Duas pequenas figuras estavam batendo contra a rocha. A menina tinha desmaiado e estava deitada nos braços do menino, fazendo um último esforço. Peter a colocou em cima da rocha e se deitou ao lado dela. Mesmo que estivesse desmaiado, viu que a água estava subindo. Sabia que logo se afogaria, porém não podia fazer mais nada. Enquanto estavam deitados lado a lado, uma sereia segurou Wendy pelo pé e começou a puxá-la suavemente para a água. Peter, sentindo que Wendy estava escorregando para longe dele, acordou de repente e a puxou de volta, mas teve que contar a verdade a ela. Estamos na rocha, Wendy, mas ela está ficando menor. Logo a água a cobrirá. Mesmo assim, Wendy não entendeu. Temos que ir embora então, disse ela quase alegre. Sim, respondeu Peter com uma voz bem fraca. A gente vai nadar ou voar, Peter? Ele precisava contar a ela. Você acha que pode nadar ou voar até a ilha sem minha ajuda, Wendy? Ela teve que admitir que estava muito cansada. Peter soltou um gemido. O que foi? Perguntou ela, preocupada. Não posso ajudar você, Wendy. Gancho me feriu. Não consigo voar nem nadar. Você quer dizer que nós dois podemos nos afogar? Veja como a água está subindo. Os dois colocaram as mãos sobre os olhos, para não ver. Pensaram que logo mais deixariam de existir. Enquanto estavam sentados, algo suave como um beijo roçou em Peter e continuou ali, como se dissesse timidamente: Posso ser útil? Era a rabiola de uma pipa que Miguel havia feito há alguns dias. Ela tinha escapado de sua mão e voado para longe. É a pipa de Miguel, disse Peter, desinteressado. Mas no minuto seguinte, ele já tinha agarrado a rabiola e a puxava para mais perto. Ele levantou Miguel do chão. Exclamou: Deve conseguir carregar você. Nós dois. A pipa não pode carregar duas pessoas. Miguel e Cabelinho tentaram. Então vamos tirar a sorte, disse Wendy corajosamente. Mas você é uma dama. Nunca. Peter já estava amarrando a rabiola em volta de Wendy. Ela se agarrou a ele. Recusava-se a deixá-lo. Mas com um adeus, Wendy, ele a empurrou da rocha. E em poucos minutos ela estava fora da vista. Peter ficou sozinho na lagoa. Agora a rocha estava muito pequena. Logo estaria submersa. Pálidos raios de luz andavam nas pontas dos pés através das águas, e aos poucos podia-se ouvir um som que era ao mesmo tempo o mais musical e o mais melancólico do mundo, as sereias cantando para a lua. Peter não era muito parecido com os outros meninos, mas agora estava com medo. Sentiu um calafrio percorrendo seu corpo, como um arrepio passando sobre o mar. Só que no mar, um arrepio se segue ao outro até haver centenas deles. Mas Peter sentiu apenas aquele. No momento seguinte, ele estava novamente em pé, em cima da rocha, com um sorriso no rosto e um tambor batendo no peito e dizendo: Morrer vai ser uma grande aventura. Capítulo 9. O pássaro do nunca. O último som que Peter ouviu antes de ficar completamente sozinho
foi o das sereias, indo uma por uma para seus quartos no fundo do mar. Ele estava muito longe para ouvir suas portas batendo, mas cada porta, nas cavernas de coral, onde as sereias vivem, toca um pequeno sino quando é aberta ou fechada, como acontece nas casas mais bonitas no continente. E Peter ouviu os sininhos. As águas subiram sem parar, até ficarem lambendo seus pés. E para passar o tempo, até que elas o fizessem tomar seu gole final, Peter ficou observando a única coisa que se mexia na lagoa. Achava que era um pedaço de papel flutuante, talvez parte da pipa, e se perguntou, preguiçosamente, quanto tempo aquilo ficaria à deriva até chegar à margem. Em seguida, notou que sem dúvida havia uma coisa estranha ali, uma coisa com um propósito definido, pois lutava contra a maré e às vezes ganhava. E quando venceu, Peter, sempre solidário com o lado mais fraco, não pôde deixar de bater palmas. Afinal, era um pedaço de papel muito valente. Na verdade, não era um pedaço de papel. Era a fêmea do pássaro do nunca, fazendo esforços desesperados para chegar a Peter com um ninho, usando suas asas de um jeito que tinha aprendido desde que o ninho caiu na água. Foi capaz, até certo ponto, de guiar sua estranha embarcação, mas quando Peter reconheceu quem era ela, estava muito exausta. Tinha vindo salvar Peter, dando seu ninho para ele. Embora houvesse ovos ali, achei isso estranho porque, mesmo tendo sido gentil com ela, Peter às vezes a atormentava. Só posso supor que, como a senhora Darley e o resto das mulheres, a fêmea do pássaro estava derretida por Peter, porque ele tinha todos os dentes de leite. A ave explicou a Peter o que tinha ido fazer ali, e Peter perguntou o que ela estava fazendo ali, porque, é claro, nenhum conseguia entender a língua do ogro. Nas histórias de fantasia, as pessoas podem conversar livremente com os pássaros, e por um momento, desejei que essa história fosse assim, e eu pudesse dizer que Peter havia respondido de modo inteligente à fêmea do pássaro do nunca. Mas a verdade é melhor, e só quero dizer a vocês o que realmente aconteceu. Bem, não apenas eles não conseguiam entender um ao outro, como esqueceram suas boas maneiras. Eu quero que você entre no ninho, disse o pássaro, falando mais devagar e o mais claro possível. Então, você pode chegar à margem, mas estou muito cansado para tentar chegar mais perto. Então, você tem que tentar nadar até aqui. Sobre o que você está cacarejando? Perguntou Peter. Por que não deixa o ninho flutuar sozinho como sempre? Eu quero que você, disse o pássaro, e repetiu tudo de novo. Então Peter tentou falar devagar e claramente sobre o que você está cacarejando e assim por diante. O pássaro do nunca se irritou, pois essas aves têm pavio muito curto. Seu tagarelo estúpido, gritou ela. Por que não faz o que eu mandei? Peter sentiu que ela o estava xingando e, furioso, retrucou impulsivamente. É você. Então, curiosamente, ambos disseram a mesma coisa. Cale a boca, cale a boca. No entanto, o pássaro estava determinado a salvá-lo, se pudesse, e fazendo um último e imenso esforço, empurrou o ninho contra a rocha. Depois saiu voando e abandonou seus ovos, para deixar bem claro o que pretendia. Então, finalmente, Peter entendeu. Agarrou o ninho,
e acenou para o pássaro, agradecendo. Enquanto o pássaro fêmea voava logo acima dele, entretanto, não era para receber agradecimentos que ela fazia isso. Também não era para ver Peter entrar no ninho. Era para ver o que ele faria com seus ovos. Havia 2 ovos grandes e brancos, e Peter os ergueu e ficou pensativo. O pássaro cobriu os olhos com as asas, para não ver o final dos ovos, mas não conseguiu deixar de espreitar entre as penas. Não lembro se contei ou não a vocês que havia uma estaca na rocha, colada ali por alguns piratas, muito tempo atrás, para marcar o lugar de um tesouro enterrado. As crianças haviam descoberto o brilhante tesouro e, quando estavam com disposição para fazer travessuras, costumavam arremessar punhados de guinéus, diamantes, pérolas e moedas espanholas para as gaivotas, que se lançavam sobre eles achando que eram comida, e em seguida voavam para longe, furiosas por terem sido enganadas com um golpe tão baixo. A estaca ainda estava lá, e nela o cavalheiro Stark havia pendurado seu chapéu, que era impermeável, tinha a copa alta e aba larga. Peter pôs os ovos no chapéu e o colocou sobre a lagoa. Ele flutuou lindamente. A fêmea do pássaro do nunca logo entendeu o que Peter tinha feito e gritou de admiração por ele, e Peter cocoricou, mostrando que concordava com ela. Em seguida, ele entrou no ninho, fincou a estaca nele como um mastro e pendurou sua camisa no alto para servir de vela. No mesmo momento, o pássaro fêmea esvoaçou para baixo até o chapéu e se sentou confortavelmente sobre os ovos. Foi levada pela correnteza em uma direção e Peter foi em outra, ambos animados. É claro que quando Peter chegou à margem, ele deixou seu barco, uma pequena embarcação que na verdade era o ninho da fêmea do pássaro do nunca. Nesse caso particular, num lugar onde a ave pudesse encontrá-lo facilmente, mas o chapéu fez um sucesso tão grande que ela resolveu abandonar o ninho. Este continuou navegando até se desmanchar em pedaços, e sempre que o cavalheiro Stark vinha até a lagoa, ficava bastante chateado, porque via o pássaro sentado em seu chapéu. Como pode ser que não vejamos mais a fêmea do pássaro do nunca? Deve ser importante mencionar que todas elas agora constroem seus ninhos no formato de um chapéu, com abas largas nas quais os filhotes podem passear e tomar ar. Foi grande a alegria quando Peter chegou à casa subterrânea, quase ao mesmo tempo que o Wendy, que havia sido carregada para lá e para cá pela pipa. Todos os meninos tinham aventuras para contar, mas talvez a maior de todas tenha sido a de que estavam bastante atrasados para ir dormir. Isso os deixou tão cheios de orgulho que inventaram várias coisas duvidosas só para ficarem acordados por mais tempo, tal como dizer que precisavam de curativos. Mas Wendy, embora estivesse radiante por todos estarem sãos e salvos em casa, ficou escandalizada quando percebeu que já muito tarde e ordenou: já para a cama, já para a cama. Pelo seu tom de voz, os meninos viram que era preciso obedecer. No dia seguinte, no entanto, ela foi extremamente delicada e fez curativos em cada um, e eles brincaram de andar mancando e apoiar os braços em tipóias até a hora de dormir. Capítulo 10. O Lar Feliz. O importante resultado da briga com os piratas na lagoa foi que os Peles Vermelhas viraram amigos de Peter e dos meninos. Peter havia salvado a princesa Tigrinha de um destino fatal, e agora não havia nada que ela e seus bravos súditos não fizessem por eles. Todas as noites eles se sentavam ali em cima, vigiando a casa subterrânea e esperando pelo grande ataque dos piratas, que obviamente não devia demorar muito.
Até mesmo durante o dia, eles ficavam por ali, fumando o cachimbo da paz. E parecia que não se incomodariam se lhes oferecessem alguns petiscos para comer. Chamavam Peter de grande pai branco e se curvavam diante dele. E Peter gostava tremendamente disso, o que não era nada bom para ele. O grande pai branco, diria Peter de maneira altiva, enquanto eles se inclinavam a seus pés. Está feliz de ver os guerreiros pequeninos protegendo sua oca dos piratas. Eu, princesa Tigrinha, aquela adorável criatura dizia, Peter Pan me salvar. Min muito amiga dele. Min não deixar piratas machucar ele. Ela era bonita demais para se rebaixar dessa maneira, mas Peter achava que merecia tudo isso e respondia condescendente. Muito bom, Peter falou. Todas as vezes que dizia Peter Pan falou, significava que os peles vermelhas tinham que calar a boca. E eles aceitavam isso humildemente. Mas eles não eram de modo algum tão respeitosos com os outros meninos, que consideravam apenas guerreiros comuns. Diziam, e aí, para eles, e coisas assim. E o que irritava os meninos é que Peter parecia pensar que isso estava certo. Secretamente, Wendy concordava um pouco com os meninos, mas ela era uma dona de casa leal demais para ouvir reclamações contra o pai. O papai é que sabe, sempre dizia ela, qualquer que fosse sua opinião pessoal. E sua opinião secreta era que os peles vermelhas não deviam chamá-la de mulher índia. Chegamos agora à noite, que se tornaria conhecida entre eles como a Noite das Noites, por causa das aventuras e das consequências. O dia, como se estivesse reunindo forças, havia sido quase monótono, e agora os peles vermelhas estavam em seus postos lá em cima, enrolados nos cobertores, enquanto lá embaixo as crianças comiam sua refeição noturna. Todos, exceto Peter, que tinha saído para ver que horas eram. A maneira como você fica sabendo as horas na ilha era encontrando o crocodilo e ficando perto dele, até o relógio tocar. A refeição era um chá de faz de conta, e as crianças se sentaram ao redor da mesa, devorando tudo gulosamente. E com as conversas e recriminações, como disse Wendy, o barulho era ensurdecedor. Para falar a verdade, ela não se incomodava com o barulho, mas não permitiria que saíssem agarrando as coisas e depois pedissem desculpas, dizendo que Pee-wee tinha empurrado seus cotovelos. Havia a regra de que eles não deveriam revidar uma agressão durante as refeições, mas deviam pedir ao Wendy que resolvesse o assunto, levantando o braço direito e dizendo educadamente, quero reclamar de fulano, e assim por diante. Mas o que normalmente acontecia é que eles esqueciam de fazer isso, ou então faziam isso muitas vezes. Silêncio, exclamou Wendy, quando pela 20ª vez teve que dizer que não deviam falar todos ao mesmo tempo. Sua caneca está vazia, Deleve querido. Ainda não, mamãe, disse Deleve, depois de olhar para dentro de uma caneca imaginária. Ele ainda nem começou a beber o leite, interrompeu o bicudo. Isso era de durar, e Deleve aproveitou sua chance. Quero me queixar de bicudo, disse ele prontamente. No entanto, João havia levantado sua mão primeiro. Pode falar, João. Posso me sentar na cadeira de Peter, já que ele não está aqui? Sentar na cadeira de seu pai, João? Wendy estava escandalizada. Claro que não. Ele não é realmente nosso pai, respondeu João. Ele nem sequer sabia como um pai fazia até eu lhe mostrar. Isso era resmungar. Queremos reclamar de João, disseram os gêmeos. Pee-wee levantou a mão. Era o mais humilde de todos. Na verdade, era o único humilde.
e o Andy era especialmente gentil com ele. Acho que não posso ser o papai, não é? Disse Pee-wee timidamente. Não, Pee-wee. Quando Pee-wee começa a falar, o que não acontece muitas vezes, ele tem um jeito meio bobo de continuar falando. Como não posso ser o papai? Disse ele decisivamente. Algum de vocês quer ver o truque que sei fazer? Não, responderam todos. Eu achava mesmo que vocês não quisessem ver, disse ele, parando de falar. As detestáveis reclamações recomeçaram. Deleve estava tossindo na mesa. Os gêmeos comeram cheesecakes primeiro. Cabelinho está comendo manteiga e mel ao mesmo tempo. Bicudo está falando com a boca cheia. Quero reclamar dos gêmeos. Quero reclamar do Cabelinho. Eu quero reclamar de Bicudo. Ai meu Deus, exclamou Andy. Com certeza, de vez em quando, as solteironas devem ser invejadas. Mandou que os meninos arrumassem a mesa e sentou-se com sua cesta de costura, no qual havia um monte de meias e uma porção de joelhos com buracos para costurar, como de costume. O Andy, protestou Miguel. Estou muito grande para dormir num berço. Eu preciso ter alguém no berço, disse ela de mau humor. E você é o menor. Um berço é uma coisa bem agradável para se ter em casa. Enquanto ela costurava, os outros brincavam ao seu redor. Era um grupo de expressões felizes e corpos dançantes iluminados pelo aconchegante fogo. Essa cena havia se tornado muito familiar na casa debaixo da terra. Mas a estamos vendo pela última vez. Ouviu-se um barulho de passos lá em cima, e o Andy, é claro, foi a primeira a reconhecê-los. Crianças, estou escutando os passos de seu pai. Ele gosta que vocês o encontrem na porta. Lá em cima, os peles vermelhas se curvaram diante de Peter. Vigiem bem, meus bravos, Peter falou. Então, como havia acontecido tantas vezes antes, as alegres crianças puxaram Peter de dentro da sua árvore. Eles já haviam feito isso muitas vezes, porém, nunca mais fariam de novo. Ele tinha trazido nozes para os meninos, bem como a hora certa para o Andy. Peter, você sabe que está mimando demais os meninos, disse o Andy com um sorriso exagerado. Ora, minha velha, disse Peter pendurando a arma. Fui eu quem disse a ele que as mães são chamadas de minha velha, cochichou Miguel para Cabelinho. Quero reclamar do Miguel, disse Cabelinho imediatamente. O primeiro gêmeo se aproximou de Peter e disse, papai, nós queremos dançar. Então dance, rapazinho, disse Peter, que estava de ótimo humor. Mas nós queremos que você dance. Peter realmente era o melhor dançarino entre eles, mas fingiu estar escandalizado. Eu? Meus velhos ossos iam chacoalhar muito. E mamãe também. O quê? Gritou Andy. A mãe de um bando desses dançando? Mas hoje é noite de sábado, Deleve insinuou. Não era realmente noite de sábado, mas também pode ter sido, pois há muito tempo eles tinham perdido a contagem dos dias. Mas sempre que queriam fazer algo especial, diziam que era sábado à noite. E então acabavam fazendo o que queriam. Claro que é sábado à noite, Peter, disse o Andy cedendo. Não fica bem para dois velhos como nós, Andy. Mas é apenas para os nossos próprios filhos. Isso é verdade, é verdade. Então, disseram aos meninos que eles podiam dançar, mas precisavam primeiro vestir os pijamas. Ah, minha velha, disse Peter ao lado de Wendy, se aquecendo no fogo e olhando para ela, que estava sentada, costurando o calcanhar de uma meia. Não há nada mais agradável para nós dois, à noite, quando o trabalho do dia terminou, do
que descansar perto do fogo com os pequenos por perto. É maravilhoso, não é, Peter? Disse o Andy bastante contente da vida. Peter, acho que o cabelinho tem o seu nariz. O Miguel parece com você. Ela caminhou até Peter e colocou a mão em seu ombro. Querido Peter, disse ela, com uma família tão grande, é claro. Eu não sou mais a mocinha que foi. Mas você não quer me trocar por outra, quer? Não, Andy. É claro que ele não queria uma mudança, mas olhou para ela de uma maneira muito desconfortável, piscando, como alguém que não tem certeza se está dormindo ou acordado. Peter, o que foi? Eu estava só pensando, disse ele um pouco assustado. É só de faz de conta que eu sou o pai deles, não é? Oh, sim, disse o Andy de um jeito muito afetado. Sabe, continuou ele se desculpando, eu ia parecer muito mais velho se fosse realmente o pai deles. Mas eles são nossos, Peter, seus e meus. Mas não de verdade, não é, Andy? Perguntou ele ansiosamente. Não, se você não quiser isso, respondeu ela, e ouviu nitidamente um suspiro de alívio. Peter, perguntou, tentando falar firmemente. Quais são exatamente seus sentimentos em relação a mim? Os de um filho dedicado. Foi o que eu pensei, disse ela, e foi se sentar sozinha do outro lado da sala. Você é tão esquisita, disse Petra, francamente embaraçado. E a princesa Tigrinha é igual a você. Ela quer ser alguma coisa minha, mas diz que não quer ser minha mãe. Aposto que não quer, respondeu Andy, com uma ênfase assustadora. Agora sabemos porque ela tinha um preconceito contra os peles vermelhas. Então o que é? Uma dama não fala dessas coisas. Pois muito bem, Peter disse um tanto irritado. Talvez Sininho me conte. Ah, sim, Sininho vai lhe contar, respondeu Andy com desdém. Ela é mesmo uma fadinha desamparada. Nesse momento, Sininho, que estava em seu quarto escutando escondida, gritou alguma coisa mal criada. Ela disse que se orgulha de ser desamparada, interpretou Peter. De repente, ele teve uma ideia. Quem sabe Sininho não quer ser minha mãe? Seu imbecil, gritou Sininho furiosa. Ela havia dito isso tantas vezes que o Andy não precisou de tradução. Eu quase concordo com ela, disse o Andy grosseiramente. Imagine isso, o Andy sendo grosseiro, mas sua paciência tinha sido muito testada e ela não sabia o que estava para acontecer antes que a noite terminasse. Se soubesse, não teria sido tão ríspida. Nenhum deles sabia. Talvez fosse melhor não saber. A ignorância deu a todos mais uma hora de alegria. E como devia ser sua última hora na ilha, vamos ficar felizes, porque havia 60 alegres minutos nessa hora. Eles cantaram e dançaram, vestidos com suas roupas de dormir. Era uma canção tão lindamente assustadora que, ao cantá-la, fingiam estar com medo de suas próprias sombras, desconhecendo que logo as sombras iriam envolvê-los e eles iriam se encolher de medo verdadeiro. Assim, a dança era escrondosamente alegre, e eles golpeavam uns aos outros na cama e fora dela. Foi uma luta de almofadas, em vez de uma dança, e quando ela terminou, os travesseiros insistiram em mais uma luta. Como parceiros, que sabem que podem nunca mais se encontrar novamente. Que histórias eles contaram, antes que chegasse a hora da história de Boa Noite de Wendy. Até mesmo Deleve tentou contar uma história naquela noite, mas o início foi tão terrivelmente maçante que, tendo entediado não só os outros, mas a si mesmo, ele disse alegremente, sim,
foi mesmo um começo muito chato. Então vamos fingir que foi o fim. Finalmente, todos foram para a cama para ouvir a história de Wendy. A história que eles mais amavam. A história que Peter mais odiava. Novamente, ela começava a contar essa história. Ele saía da sala ou tapava os ouvidos com as mãos. E possivelmente, se ele tivesse feito uma dessas duas coisas daquela vez, todos ainda estariam na ilha. Mas nessa noite, ele permaneceu em seu banco. E nós vamos ver o que aconteceu. Capítulo 11. A história de Wendy. Então escutem, disse Wendy, acalmando-se para contar a sua história, com Miguel a seus pés e 7 meninos na cama. Era uma vez um cavalheiro. Eu preferia que fosse uma moça, disse Cabelinho. Eu preferia que fosse um ratinho branco, disse Bicudo. Quietos, a mãe os advertiu com cautela. Havia também uma moça e... Ah, mamãe, exclamou o primeiro gêmeo. Você quer dizer que ainda há uma moça, não é? Ela não está morta, está? Oh, não. Eu fico muito feliz por ela estar viva, disse Piuí. Você está feliz, João? Claro que estou. Você está feliz, Bicudo? Muito. Vocês estão felizes, gêmeos? Nós estamos felizes. Ai, meu Deus, suspirou Wendy. Menos barulho aí, disse Peter, querendo que Wendy tivesse uma chance de falar, por mais desagradável que fosse a história. O nome do homem, continuou Wendy, era Sr. Darley, e o nome da moça, Sra. Darley. Eu os conheci, disse João, para perturbar os outros. Eu acho que os conheci, disse Miguel em dúvida. Eles eram casados, exclamou Wendy. E o que vocês acham que eles tinham? Ratos brancos, exclamou Bicudo, inspirado. Não, é um grande mistério, disse Piuí, que sabia a história de cor. Quieto, Piuí. Eles tinham 3 descendentes. O que são descendentes? Bem, você é um gêmeo. Você ouviu isso, João? Eu sou um descendente. Descendentes são apenas crianças, disse João. Minha nossa, suspirou Wendy. Essas 3 crianças tinham uma fiel babá chamada Naná. Mas o Sr. Darley estava zangado com ela e a acorrentou no quintal. E então essas crianças saíram voando. É uma história terrivelmente boa, disse Bicudo. Elas saíram voando, continuou Wendy, para a terra do nunca. Onde estão os meninos perdidos? Foi o que eu pensei, interrompeu o Cabelinho empolgado. Não sei como foi, mas foi isso que eu pensei que eles tinham feito. Oh, Wendy, exclamou Piuí. Alguma das crianças perdidas se chamava Piuí? Chamava, sim. Eu estou na história, viva. Eu estou na história, Bicudo. Silêncio. Agora quero que vocês pensem nos sentimentos dos infelizes pais ao descobrirem que todos os seus filhos tinham ido embora voando. Oh, todos lamentaram, apesar de realmente não estarem nem aí para os sentimentos dos infelizes pais. Pensem nas camas vazias. Oh, é terrivelmente triste, disse o primeiro gêmeo alegremente. Não vejo como isso pode ter um final feliz, disse o segundo gêmeo. Você vê, Bicudo? Eu estou terrivelmente nervoso. Se vocês soubessem como é grande o amor de mãe, o Wendy disse a eles
triunfalmente. Não teriam medo. Agora, ela havia chegado na parte da história que Peter detesta. Eu gosto do amor de mãe, disse Piuí, batendo o bicudo com o travesseiro. Você gosta do amor de mãe, Bicudo? Adoro, disse Bicudo, devolvendo o golpe. Vejam, disse o Andy confiante. Nossa heroína sabia que a mãe sempre deixaria a janela aberta para que seus filhos voassem de volta. Então, eles ficaram fora durante anos e se divertiram muito. E algum dia eles voltaram. Agora, disse o Andy, preparando-se para o ponto alto da história. Vamos dar uma espiada no futuro. Todos se contorceram daquele jeito que torna mais fácil espreitar o futuro. Os anos se passaram. E quem é essa senhora elegante, de idade incerta, desembarcando na estação de Londres? Oh, Wendy, quem é ela? Gritou o Bicudo, animado como se não soubesse. Pode ser que seja, não é? É sim, a linda Wendy. Oh, e quem são os distintos cavalheiros que a acompanham, agora tão crescidos? Poderia ser João e Miguel? São sim. Oh, vocês estão vendo, queridos irmãos, disse o Andy apontando para cima, que a janela ainda está aberta? Ah, agora estamos recompensados pela nossa fé sublime no amor de mãe. Então, eles voaram até sua mãe e seu pai, e como a caneta não pode descrever essa cena tão feliz, vamos cobrir a cena com um véu. Essa era a história, e os meninos ficaram tão satisfeitos com ela como a própria narradora. Tudo como deveria ser, percebem? Assim, nós somos vistos como as coisas mais insensíveis do mundo, que é o que as crianças são, embora, ao mesmo tempo, sejam tão atraentes. Então, podemos nos divertir e ser inteiramente egoístas. E depois, quando precisamos de alguma atenção especial, generosamente resolvemos voltar, confiantes de que seremos recompensados com beijos e não com tapas. Certamente, tão grande era a fé que eles sentiam no amor de mãe, que achavam que podia ser um pouco mais insensíveis. Mas havia alguém lá que sabia que as coisas não eram bem assim. E quando o Andy terminou a história, ele soltou um profundo gemido. O que foi, Peter? Exclamou o Andy, correndo para perto dele, achando que ele estava doente. Preocupada, ela palpou seu peito e sua barriga. Onde está doendo, Peter? Não é esse tipo de dor, respondeu Peter sombrio. Então, de que tipo é? Wendy, você está enganado em relação às mães. Todos se reuniram em volta dele, amedrontados, pois sua agitação era alarmante, e com grande sinceridade ele contou o que até então tinha escondido de todos. Muito tempo atrás, eu pensei, como você, que minha mãe sempre manteria a janela aberta para mim. Então fiquei longe por luas e luas e depois voei de volta. Mas a janela estava trancada e minha mãe havia se esquecido de mim e havia outro menininho dormindo na minha cama. Eu não tenho certeza se isso era verdade, mas Peter achava que sim, e os meninos ficaram assustados. Você tem certeza de que as mães são assim? Tenho. Então essa era a verdade sobre as mães. Que víboras! Ainda assim, é melhor ter cuidado. E ninguém sabe tão bem quanto uma criança quando chega a hora de se render. Wendy, vamos voltar para casa, gritaram João e Miguel juntos. Vamos, concordou ela, abraçando os dois. Hoje à noite? Perguntaram os meninos perdidos, desconcertados. Eles sentiam naquilo, que chamavam de coração,
que você pode viver muito bem sem mãe, e que somente as mães pensam que você não pode. Imediatamente, respondeu Wendy, decidida, pois um terrível pensamento tinha lhe ocorrido. Talvez a mamãe já esteja de meio luto. O medo disso fez com que se esquecesse do que Peter devia estar sentindo. E ela lhe disse, um tanto seca: Peter, você toma as providências necessárias? Se você quer assim, respondeu ele num tom indiferente, como se ela tivesse lhe pedido para passar o sal. Nenhum. É uma pena perder você, foi dito. Se o Wendy não se importava com a separação, também iria mostrar a ela que ele, Peter, também não se importava. Mas é claro que ele se importava, muito. Porém, estava tão cheio de ódio contra os adultos que, como de costume, estava esfregando tudo, que logo que entrou em sua árvore, respirou bem rápido de propósito, mais ou menos 5 respirações por segundo. Fez isso porque há um ditado na Terra do Nunca que diz que cada vez que você respira, um adulto morre. E Peter estava matando adultos o mais rápido possível, porque queria se vingar. Então, depois de dar as instruções necessárias aos peles vermelhas, voltou para casa, onde uma cena desprezível havia acontecido na sua ausência. Em pânico, com medo de perder o Wendy, os meninos perdidos tinham avançado sobre ela de modo ameaçador. Será pior do que antes dela vir, choravam. Não devemos deixá-la ir. Vamos prender o Wendy aqui. Isso, vamos acorrentá-la. No limite da situação, um instinto disse ao Wendy para qual menino devia pedir ajuda. Pee-wee, gritou ela, me ajude. Não é estranho? Ela apelou para Pee-wee, o mais bobo de todos. No entanto, Pee-wee respondeu de um modo impressionante. Naquele momento, deixou de lado sua tolice e falou com dignidade. Eu sou Pee-wee, disse, e ninguém se importa com o que eu falo. Mas o primeiro que não se comportar com o Wendy como cavalheiro inglês vai ter que me enfrentar. Ele recuou e puxou sua adaga. Nesse instante, sua cabeça queimava como o sol do meio-dia. Os outros meninos se afastaram, inquietos. Em seguida, Peter voltou e viram imediatamente que não receberiam nenhum apoio dele. Peter não iria manter nenhuma menina na Terra do Nunca contra a vontade dela. Wendy, disse ele andando para cima e para baixo. Eu pedi aos peles vermelhas que guiassem vocês pela floresta, já que ficam cansados quando voam. Obrigada, Peter. Depois, continuou ele com voz firme de quem está acostumado a ser obedecido, a Sininho vai ajudar vocês a atravessar o mar. Bicudo, acorde Sininho. Bicudo precisou bater 2 vezes antes de ter uma resposta. Embora Sininho, na verdade, estivesse sentada na cama, escutando as batidas na porta, fazia algum tempo. Quem é você? Como se atreve? Deu fora daqui, exclamou ela. Você tem que se levantar, Sininho, disse Bicudo, e levar o Wendy numa viagem. É claro que Sininho tinha ficado muito satisfeita ao ver que o Wendy estava indo embora, mas estava determinada a não ser a portadora, e disse isso em uma linguagem ainda mais ofensiva. Em seguida, fingiu estar dormindo novamente. Ela disse que não vai, exclamou Bicudo, horrorizado com tamanha insubordinação, ao que Peter se dirigiu severamente para o quarto da fadinha. Sininho, disse Peter irritado, se você não se levantar e se vestir de uma vez, eu vou abrir as cortinas. Então todos nós vamos ver você de camisola.
Isso a fez pular da cama. Quem disse que eu não estava me levantando? Exclamou. Nesse meio tempo, os meninos olhavam para o Andy de uma maneira muito desamparada, pois agora ela já estava com João e Miguel pronta para a viagem. A essa altura, estavam todos desanimados, não apenas porque iam perdê-la, mas também porque sentiam que ela estava indo para um lugar muito bom, para onde eles não haviam sido convidados. Como sempre, estavam seduzidos pela novidade. Achando que o que eles experimentavam era um sentimento nobre, o Andy se derreteu. Meus queridos, disse, se todos vierem comigo, tenho quase certeza de que consigo que meu pai e minha mãe adotem vocês. O convite foi feito especialmente para Peter, mas cada um dos meninos estava pensando exclusivamente em si mesmo, e imediatamente todos pularam de alegria. Mas será que eles não vão pensar que a gente vai dar muito trabalho? Perguntou o bicudo no meio do pulo. Oh, não, disse o Andy, pensando rapidamente, sem hesitar. Eles apenas vão ter que colocar algumas camas na sala de estar. Elas podem ficar escondidas, atrás de biombos, toda a primeira quinta-feira do mês. Peter, a gente pode ir? Exclamaram os meninos implorando. Nem se importava com isso, pois as crianças estão sempre prontas para desertar das pessoas mais queridas, se a novidade chamar. Tudo bem, respondeu Peter, com um sorriso amargo. Imediatamente, os meninos saíram correndo para pegar suas coisas. E agora, Peter? Disse o Andy, achando que tudo estava resolvido. Vou lhe dar seu remédio antes de você ir. Ela adorava dar remédio a eles, e sem dúvida, dava remédio demais. É claro que era apenas água, mas era tirada de uma garrafa, e ela sempre chacoalhava a garrafa e contava as gotas, o que dava à água a alguma qualidade medicinal. No entanto, nessa ocasião, ela não deu as gotas a Peter, porque, quando tinha acabado de prepará-las, viu uma expressão no rosto dele que fez seu coração desacelerar. Pegue suas coisas, Peter, exclamou tremendo. Não, respondeu ele, querendo parecer indiferente. Eu não vou com você, Wendy. Vai sim, Peter. Não. Para mostrar que a partida dela o deixaria indiferente, Peter começou a saltitar pela sala, tocando uma alegre melodia em sua flauta cruel. Wendy precisou correr atrás dele, embora isso fosse especialmente humilhante para uma dama. Para encontrar sua mãe, insistiu ela. Bem, se Peter realmente tivesse tido uma mãe, não sentia mais a falta dela. Ele podia se sair muito bem sem mãe. Tinha avaliado as mães e só se lembrava das coisas ruins. Não e não, disse ele ao Andy decididamente. Talvez ela diga que estou velho e eu só quero ser sempre um menino e me divertir. Mas Peter, não. Então o Andy teve que contar aos outros. Peter não vai. Peter não vai. Os meninos olharam para ele sem entender. Todos levando no ombro um pedaço de pau com uma trouxa amarrada na ponta. Seu primeiro pensamento foi que se Peter não estava indo, ele provavelmente havia mudado de ideia sobre deixar que eles fossem. Mas Peter era muito orgulhoso para fazer isso. Se vocês acharem suas mães, disse perversamente, espero que gostem delas. O horrível cinismo que havia nessas palavras causou uma impressão desconfortável, e a maioria dos meninos pareceu em dúvida. Afinal, diziam suas caras, será que eram loucos por quererem ir com Wendy? Então, agora, disse Peter, sem discussão, sem choro.
"Adeus, Wendy", e ofereceu a mão com alegria, como se realmente tivesse que ir, pois ele tinha algo importante a fazer. Wendy apertou a mão de Peter e não havia nenhuma indicação de que ele preferisse um dedal. "Você vai se lembrar de trocar suas calças de flanela, Peter?", disse ela, prolongando o tempo de ficar perto dele. Ela sempre insistia muito para que eles trocassem de roupa. "Vou." "E vai tomar seu remédio?" "Vou." Isso parecia ser tudo o que havia a dizer, e seguiu-se uma estranha pausa. Peter, no entanto, não era do tipo que sucumbe na frente dos outros. "Você está pronta, Sininho?" gritou. "Sim, capitão." "Então vá na frente." Sininho saiu como uma flecha em direção à árvore mais próxima, mas ninguém a seguiu, porque foi nesse momento que os piratas lançaram seu ataque mortal sobre os peles vermelhas. Lá em cima, onde tudo ainda estava tão quieto, o ar foi cortado por gritos e pelo choque do aço. Lá embaixo havia um silêncio mortal. Bocas se abriram e permaneceram abertas. Wendy caiu de joelhos, mas seus braços estavam estendidos para Peter. Todos os braços estavam estendidos para ele, como se de repente tivessem sido soprados em sua direção. Rogavam em silêncio que Peter não os abandonasse. Quanto a Peter, pegou sua espada, a mesma que pensou que havia matado Long John Silver, com a paixão da batalha brilhando em seus olhos.